Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma noite de paz e boas energias. Hoje nós damos início ao nosso trabalho com o estudo do livro Pão Nosso, de Emmanuel e de Chico. E quem vai conversar conosco então hoje, fazer a leitura do Evangelho e falar sobre o primeiro tema, que é Valei-vos da Luz, é o nosso companheiro Adilson Zanardi. A prece inicial e final, nossa companheira Carla Miranda fará por nós. A vibração do passe sou eu quem fará, Patrícia Namura. E a vibração da água, a nossa companheira Vera Romim. Então, a partir de agora, eu peço que vocês possam sentir já a presença dessa espiritualidade, que já se encontra presente, que já nos acolheu desde a entrada do nosso salão, que já veio nos observando, que já prontamente sabe o que nós vamos precisar receber nesta noite. Então, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, buscar o seu amparo, o seu olhar fraterno, que nós possamos sentir o envolvimento de todos os irmãos espirituais, das servas de Maria, irmãs de Clara, dos médicos, da espiritualidade, enfim, de toda essa legião de espíritos que estão aqui conosco, nos conduzindo ao aprendizado, nos conduzindo ao passe onde nós receberemos as energias benfazejas, e que nós possamos, então, de coração aberto, de mente aberta, absorver tudo isso que foi preparado para cada um de nós nessa noite. Que Jesus possa guiar os nossos pensamentos e que nós possamos ter um excelente trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva na sua paz. Vou começar lendo um trecho do Evangelho e uma mensagem, para depois entrar realmente no tema desta noite. É o capítulo O Cristo Consolador e Espírito de Verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, são os meus bem-amados. Instruir-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu convosco e meus apóstolos vos ensina. Bebei da fonte do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa doce argila, para serdes os artífices da vossa imortalidade. E a mensagem
é de André Luiz. Ajuda-te. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremo-nos, assim, de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamo-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, que será ajudado. O tema hoje, que está ali na tela, é valei-vos da luz. Disse Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Esse trecho está em João, e Emmanuel trouxe isso também para nós. Essa passagem, ela se dá num diálogo em que Jesus se encontra com alguns estrangeiros que foi até Jerusalém para conhecê-lo. E por que em Jerusalém? Essa passagem ocorreu quando da Páscoa dos judeus, quando da entrada de Jesus em Jerusalém, durante a Páscoa. Então, muitos foram até Jerusalém, muitos iam até Jerusalém, muitos judeus, para comemorar a Páscoa. E Jesus, naquele momento, era a pessoa com quem todos gostariam de conhecer. Vocês lembram de quando ele entrou em Jerusalém, com palmas em cima de um burrico? Esta é a passagem. Então, é naquele momento que Jesus diz isso. E todos chegavam em Jerusalém, vinham todos, várias pessoas, de diferentes lugares, perto, longe de Jerusalém, e todos faziam suas caminhadas. Muitos faziam as caminhadas durante o dia, outros à noite, porque era mais tranquilo. Então Jesus aproveitou desse cotidiano, como ele sempre fez em todas as suas vivências, nas suas mensagens, usava aquilo que ele tinha ao seu redor, tudo aquilo que se passava junto a todos, para tentar passar a sua mensagem moral, espírita, de uma vida além daquela que nós tínhamos. Então ele aproveitou esse momento dizendo o que ele quer dizer no sentido: anda enquanto tem de luz, para que as trevas nos apanhem. Ele pegou aquele momento da viagem de todos que faziam durante o dia, que aproveitava a luz do dia, para fazer o melhor caminho, porque entendiam que aquilo ali era melhor, para não se perder. Outros faziam à noite, mas corriam o risco de passar por dificuldades, corriam o risco de, ou buraco, seja onde for, e também de se perder do caminho para chegar em Jerusalém. Ele aproveitou toda essa situação para trazer a mensagem que ele queria trazer. E ele falou isso para aqueles estrangeiros que foram lá para conhecer. Mas é claro que ao lado de todos estavam também os seus discípulos. Então ele aproveitou para passar esse momento. Aproveita enquanto a luz está contigo. Aproveita enquanto Jesus está aqui presente junto com vocês. Aproveita esse momento. Se fortaleçam. Essa é a mensagem que ele quis passar naquele momento para aqueles que estavam ali junto com ele, aqueles seus discípulos, que aproveitassem aquele momento junto a ele, que tirassem dele tudo aquilo que se fosse fortalecer. Jesus sabia já o que iria ocorrer com ele. Ele já estava prevendo, sabendo
que seria ali derradeiro, seria o final. E já nesse diz de anda enquanto há luz, então aproveita enquanto eu estou aqui, se fortaleçam, se preparem, porque vocês, discípulos, vai ter uma vida, uma caminhada árdua. Então aproveite esse momento, se fortaleçam, lembrem sempre dos exemplos, lembrem sempre dos ensinamentos, sejam fortes e de bom ânimo, porque virão as dificuldades. Então aproveite a caminhar enquanto a luz está contigo. Então essa foi a mensagem que ele deixou naquele momento, para que todos que estavam ali. Mas é claro que a mensagem de Jesus, ela não é uma mensagem só para aquele momento. É uma mensagem atemporal. E como nós vamos entender esta mensagem hoje, nos nossos dias? E é aí que Emmanuel, no livro Pão Nosso, trouxe essa mensagem, valei-vos da luz. E Emmanuel, nesse capítulo, ele diz para nós o seguinte, de que nós, como seres, nós como homens, nós estamos envolvidos entre duas eternidades. Nós estamos envolvidos na eternidade do passado e na eternidade do futuro. Do futuro, nós ainda temos algumas incógnitas. A gente ainda não sabe muito bem como que será o futuro. Nós estudamos, entendemos, temos a mensagem, temos alguma coisa que podemos criar, que será melhor do que hoje, sem dúvida, mas ainda é uma expectativa. A nossa eternidade do passado, nós aprendemos e nós sabemos já. Nós trazemos desde os nossos tempos primitivos todas as nossas dificuldades. Nós trazemos lá do passado todos os nossos equívocos, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós cometemos, talvez na ignorância, sem dúvida, mas nós trazemos todas aquelas coisas, dificuldades, negatividades, que nós olhamos hoje e devemos, nossa, as coisas não foram tão fáceis, né? Tivemos muitas dificuldades, cometemos muitas falhas, e temos o quê? E o que ele fala? Que nós temos o presente. O presente que é a nossa reencarnação, a oportunidade que nós temos aqui, em todas as reencarnações que nós temos, de reparar, a oportunidade que nós temos sempre de corrigir tudo aquilo que nós cometemos de falhas, né? Então nós estamos sempre vivenciando hoje o nosso presente. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então é um convite para a gente aproveitar a luz. O que seria a luz? A luz hoje, aproveita a luz. Aproveita a sua reencarnação. Aproveita o entendimento do Evangelho. Aproveita o entendimento da doutrina. Aproveita para adquirir conhecimento. Aproveita para dar um salto a mais. Aproveita essa luz, que é esse momento. Aproveita essa oportunidade que temos hoje de nos refazer e de nos reparar. Porque senão podemos cair nas trevas. Senão, se a gente não caminhar, é óbvio, nós sabemos da lei de causa e efeito. Nós voltaremos a ter sempre as nossas dificuldades. Voltaremos a dar margem a crescimento dos nossos próprios vícios. Nós vamos continuar e caminhando no escuro e nas trevas. Então, se nós trazemos hoje para nós, no presente, essa luz que Jesus disse que era Ele, hoje a luz que nós temos é Ele dentro do Evangelho. É o seu Evangelho com a sua mensagem, o Evangelho com seus exemplos, para que a gente entenda, compreenda, e hoje estamos em muito mais condições de entender e compreender esse Evangelho, para que a gente aproveita. Então, essa é a luz que nós temos. E as trevas são todos os nossos vícios. Sabemos que temos eles ainda. Então, quando ele disse, caminhe para que não caia nas trevas, nós sabemos que a dificuldade que é sairmos dos nossos vícios. Nós sabemos a dificuldade que é a gente vencer os nossos vícios. Mas é isso
que nós temos que caminhar. E é por isso que ele diz de valorizar a luz. Então, que a gente possa aproveitar este momento, que é o momento de luz que nós temos, que é uma luz que significa este momento, este tempo, para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a prática do bem, que a gente possa procurar assim, utilizando de todo esse tempo, para que temos o entendimento de como foi nosso passado. E hoje, nós avaliando, a gente, pelas nossas dificuldades que nós temos hoje, e pelo pouco que nós conhecemos ainda, ou muito, depende de cada um de que conhecemos, nós sabemos pela lei de causa e efeito que realmente, se nós temos as nossas dificuldades hoje, é porque nós estamos para reparar algumas coisas que nós fizemos lá no passado. Então, esse presente é muito precioso. Esse presente é aquela luz que nós temos que valorizar. Essa luz que nós temos é aquilo que nós temos que aproveitar. Então, que a gente possa entender a luz como conhecimento, as trevas como vício, mas que possamos levar que a luz que nós temos, essa luz que nós temos ainda, enquanto tendes a luz, enquanto estais encarnado, aproveita todo o tempo, aproveita todo o momento que você tenha para usar de todas as oportunidades que aparecem para cada um, para entendimento, compreensão e prática do bem. A compreensão para a superação e entendimento no caminho do que Jesus nos ensinou. Então é isso que nós temos que aproveitar, porque esse é o momento para não voltarmos novamente e termos que refazer tudo aquilo que nós sabemos que nós não queremos. Então que a gente possa aproveitar esta encarnação, este momento, o hoje, o agora, para não desperdiçar nenhuma oportunidade de fazermos o melhor, fazermos aquilo que possa nos trazer, pelo autoconhecimento daquilo que nós necessitamos, de fazer a nossa tão querida transformação. Vencer os nossos vícios, torná-los todos em virtudes. Que esse é o caminho, porque nós tivemos nas trevas, temos o presente, nós estaremos iluminados lá no futuro, mas que a gente possa fazer isso de uma forma mais rápida, aproveitando esse tempo que nós temos agora, aproveitando enquanto há luz, aproveitando enquanto nós estamos encarnados. Então que a gente aproveite sempre todos os momentos que aparecerem, todos esses momentos que forem de dificuldade, sim, ninguém quer, mas a gente possa olhar, vamos superar essas dificuldades e tentar aprender com ela. Porque cada vez que nós superamos as dificuldades, nós sim saímos mais fortes. Nós saímos com mais ânimo, porque sabíamos que, quando iniciei a dificuldade, não sabia como ocorrer. Hoje eu a superei. Hoje eu sou mais forte do que eu era no passado. Hoje eu adquiri mais conhecimento. Dei um salto para enfrentar novos desafios. Estou mais preparado para novos desafios, aproveitando tudo aquilo que vem, toda essa luz deste momento. E eu só queria encerrar, assim, como nós estamos iniciando o ano e a gente fala de aproveitar todas as oportunidades, a casa oferece os cursos, que é uma grande oportunidade que nós temos de melhor entender a doutrina, melhor entender o Evangelho de Jesus. Então, que a gente não perca essa oportunidade, enquanto essa luz está conosco aqui, para a gente utilizá-la com o estudo. Então, que a gente possa fazer também, ver algum curso, trazer lá para entendimento, compreensão, porque nos cursos a gente vai, recebe informação, mas a gente também contribui, ou com nossas experiências, com nossos comentários, e isso enriquece a todos que estão participando. Que possamos aproveitar. Então, enquanto tem de luz, caminhemos com ela. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Grato pela atenção.
E assim nós vamos seguir a sugestão do nosso companheiro Adilson e vamos aproveitar esse instante aqui agora, onde nós escolhemos estar, que nós possamos descruzar os braços, as pernas, nos colocar numa posição bastante receptiva, que nós possamos elevar o nosso pensamento aos planos espirituais mais altos, onde nós vamos encontrando a figura do Mestre Jesus, feliz por nos rever novamente nesta casa bendita, onde nos é possível fazer esse intercâmbio, essa ligação mais íntima com o Mestre. Então ele já se coloca com os seus braços, nos ofertando um abraço, um sorriso, trazendo a sua paz, a sua serenidade. Os nossos passistas já vão se colocando numa posição também de captação das energias que foram já manipuladas e preparadas pelas servas de Maria, as irmãs de Clara, os franciscanos, os índios, caboclos, os médicos da espiritualidade, todas as equipes médicas das mais diversas especialidades já se fazem presente, já manipularam muitas ervas, muitos elementos da natureza, para que a gente possa nesse instante receber, através do passe, essas energias reconfortantes que vão nos tornar mais fortes. Então nesse instante se inicia o passe. Nós não vamos nos preocupar com a movimentação dos passistas, nós vamos apenas fixar a nossa mente na figura do Mestre Jesus, à nossa frente, nos abraçando, nos amparando. Enquanto que uma luz que vem do mais alto vai adentrando no alto da nossa cabeça, no centro de força coronário, fazendo com que a nossa ligação com a espiritualidade se amplie cada vez mais, se fortaleça, que nós possamos cada vez mais sentir, compreender, apreender os valores morais e espirituais que o divino traz para cada um de nós. Essa luz também toca o nosso frontal na altura da nossa testa e assim vai trazendo clareza aos nossos pensamentos, vai trabalhando a qualidade desses pensamentos para que eles sejam de positividade, de bom ânimo, de coragem, de otimismo, de confiança, de fé no futuro, de fé em nós mesmos, de fé no Cristo. Nós vamos sentindo essas luzes tocar o nosso centro de força laríngeo na altura da nossa garganta e de todo o nosso aparelho respiratório. E ali é como se uma pulverização nesse instante fosse feita. E nós vamos inspirando um ar puro, salutar, aproveitando essa energia, essa atmosfera que se fez no salão e trazendo para dentro desse nosso centro de força a paz, o amor, a compreensão, que vão se tornar palavras para que nós possamos distribuir para todos aqueles com quem caminhamos. Lembrando sempre que aquilo que vem do nosso coração é o que sai pela nossa boca. Então que nós possamos trazer bons sentimentos ao falar. Nós vamos percebendo essa luz tocar agora o nosso coração, nosso centro de força cardíaco. Direto do coração do Cristo irradia uma luz forte, rose,
que pulsa amor, que pulsa bem-querência, que pulsa perdão, que pulsa caridade, fraternidade. Que nós possamos então enxergar esses sentimentos e trabalhar para desenvolvê-los cada vez mais nas nossas relações. Nós sentimos também essa luz agora tocar o nosso centro de força gástrico, a altura do nosso aparelho digestivo, e ali também faz uma outra pulverização, retirando qualquer energia densa e trabalhando essas energias que filtram aquilo que por acaso ingerimos através da alimentação ou através do pensamento e nos torna confiantes, nos torna esperançosos, nos torna certos de que essas energias que nos refazem, nos revigoram, nos colocam também firmes para seguir a nossa caminhada. Como bem disse o nosso colega, aproveitando tudo aquilo que recebemos de bom. Nós vamos sentindo essas energias, essas luzes agora tocar o nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço, ali responsável pela nossa defesa orgânica, mas não só orgânica, nossa defesa física, mas também mental, espiritual. Então que as nossas células nesse instante possam ser dinamizadas, potencializadas, que elas possam fazer essa defesa e que nós possamos nos sentir revigorados, restabelecidos, harmonizados, envolvidos por essa luz que nos gera tanta energia salutar. Também sentimos a luz agora tocar o nosso aparelho genésico, na altura do baixo ventre, esse órgão responsável pela reprodução, e nós, como criadores, criaturas criadas por Deus e, portanto, co-criadores, que nós possamos reproduzir a paz, o amor, a tolerância, que nós possamos produzir e reproduzir um mundo melhor, um mundo fraterno, um mundo que nós desejamos para nós e para as próximas gerações. E assim essa luz agora toca o nosso centro de força básica e vai iluminando e fortalecendo todos os nossos membros inferiores até a planta dos nossos pés, subindo depois no alto da coluna. Vértebra a vértebra nesse instante é iluminado, é energizado. E no alto da cabeça se fecha esse halo de luz, com o poder de nos sustentar, de nos manter firmes, de cabeça erguida, olhando um novo horizonte que se forma para nós, para a nossa trajetória. E que nós possamos então, na certeza de que Jesus continua conosco, que nós possamos aproveitar essa presença divina em nossa vida, em nossa existência, absorver todo esse amparo, todas as lições e seguir firmes e valorosos a nossa caminhada. E assim, completamente energizados, reabastecidos, nós estamos prontos para doar e nós pedimos que essa caravana de espíritos de luz possa seguir conosco até o nosso lar, onde nós vamos abrindo portas e janelas, pedindo que ali eles adentrem, que façam uma profunda limpeza, uma higienização, que retirem as energias densas e que possa parar no nosso lar uma atmosfera de amor, de união, de entendimento, de respeito, de paz. Que todos aqueles que dividem esse lar conosco possam sentir essas vibrações, possam se aproveitar dessas energias e que todos nós em espíritos em volta do livro Luz possamos juntos nos fortalecer e nos ampararmos uns aos outros.
Pedimos também que essa legião siga agora conosco até o nosso local de trabalho, onde passamos muitas vezes a maior parte do nosso dia. Que possa haver nesses locais um farol iluminando, protegendo, trazendo também a harmonia, a solidariedade, o respeito. Que nós possamos nos lembrar sempre que somos elos e que somente unidos nós poderemos caminhar adiante. Então, vamos buscar compreender os nossos líderes, os nossos liderados, trabalhando para que o nosso melhor possa fluir e, como consequência, beneficiar todo o nosso trabalho, toda a nossa empresa, toda uma coletividade. E se por acaso nós estivermos em busca de um trabalho, que não percamos as esperanças, que possamos entender o momento de dificuldade, de desafio, mas que saibamos que Jesus está conosco e que Ele há de nos ajudar, na medida que nós também nos ajudemos. E assim, retornando para o nosso salão, mantendo por mais alguns instantes essas vibrações amorosas, nós vamos levar os nossos pensamentos para as urnas, primeiramente dos encarnados. E ali, se trouxermos nomes ou se agora lembrarmos de alguém, algum amigo, algum parente, algum necessitado, que precisa da nossa oração, da nossa vibração, que ele possa ser acolhido, atendido, que a espiritualidade possa estar com ele, fortalecendo, levando fé, esperança, amor e paz. E para as urnas dos desencarnados, aqueles que já se encontram no plano espiritual, nós vamos levar também as nossas melhores intenções, as nossas melhores vibrações, o nosso desejo sincero de que eles estejam progredindo, na certeza de que os nossos laços são inquebrantáveis e que estaremos unidos por toda a eternidade, pelo nosso amor, pela nossa fraternidade e pelo nosso sincero desejo de que eles estejam bem. E assim, nós vamos nos despedindo desse mestre que esteve conosco durante todo o passe, que ele possa continuar nos conduzindo, que ele possa nos auxiliar, que sejamos capazes de manter essas energias conosco por toda a semana. E assim, muito agradecidos, nós vamos continuando o nosso trabalho com a vibração das águas. Que assim seja. E assim, prosseguindo com essas vibrações, vamos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, aos irmãos caravaneiros que aqui já se encontram para fazerem a fluidificação das nossas águas, que possamos levar os nossos pensamentos agora à nossa Mãe Natureza, onde essa Mãe nos dá tanta beleza nesse planeta azul. Vamos mentalizar um lindo amanhecer, o sol surgindo, onde esses irmãos amoráveis colhem de toda essa Mãe Natureza todos os elementos necessários para que nossas águas recebam toda a medicação, todos os elementos que necessitamos, onde lá nos laboratórios da espiritualidade, esses irmãos amoráveis já preparam desde a manhã, desde o dia todo, já preparando tudo aquilo que for necessário para todos. Agradecendo ao Mestre amado Jesus, aos médicos, biólogos, físicos, aos pretos velhos, caboclos e índios, a todos os irmãos caravaneiros, por tudo que recebemos, da medicação, do elixir, de tudo que for necessário. Agradecemos sempre a essa espiritualidade ao tomarmos essa água com muito respeito. Que os irmãos moradores de rua também possam receber em seus vasilhames todos os elementos necessários, aos enfermos,
aos filtros dos nossos lares, que ali também seja colocado todos os elementos necessários. E assim, agradecendo essa espiritualidade, a Jesus, o nosso Mestre amorável, a esses caravaneiros tão dedicados, obrigada, Senhor, por mais este momento. Gratidão sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. E vamos nos despedir desse trabalho, gratos novamente pela oportunidade desse contato, dessas palavras e do que foi trazido hoje. Que nós possamos aproveitar o presente, estando no presente, tendo como bússola o Evangelho, o Mestre Jesus. Que possamos seguir assim para os nossos lares em paz, que as sementes tenham sido, possam germinar ao longo da semana para a nossa reflexão e que novamente na próxima semana possamos estar aqui para mais um encontro com essa espiritualidade, com os amados mentores e o Mestre Jesus. Que assim seja. recadinho que a gente deixa hoje, na verdade, é um convite, como o Adilson já falou, né? A casa, todo início de ano, oferta alguns cursos que são fundamentais para que a gente possa complementar o nosso estudo, né? A gente tem um tempo aqui no Evangelho, Vibração e Paz, muito curto. Então a gente traz a palestra, traz alguns pontos que a gente acha que é importante trazer, mas não dá para a gente se estender muito. Então, por isso, seria interessante que a gente deixasse, né, um momento do nosso ano para a gente fazer esse estudo, né? Início do ano é o momento que a gente resolve ir para a academia, é o momento que a gente resolve fazer os nossos estudos, a gente sempre quer dar um ar de novidade para o ano, né? E às vezes é um momento onde a gente inicia coisas novas. Então, sintam-se convidados para participar da Escola de Aprendizes do Evangelho, que está aberto para todas as pessoas, e é um estudo do Evangelho sobre os aspectos históricos e científicos, à luz do Espiritismo, e trazendo também para as nossas vivências atuais, dos dias atuais, né? Então, a gente entende, né? Aprende, entende muitas coisas do passado para que a gente possa compreender ainda melhor o nosso presente e melhorar e transformar o nosso futuro. Então, é um curso que dura 2 anos e é sempre às segundas-feiras, das 20h15 às 21h30. E a partir do dia 26 de janeiro. Começa, então, dia 26 de janeiro, e as inscrições podem ser feitas na livraria. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? A gente arruma tempo para tanta coisa, vamos ver se a gente consegue arrumar um tempinho para vir se aprofundar nesse estudo, que, com certeza, traz muito benefício para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção. Vão em paz, que Deus possa seguir com cada um de nós, e até a semana que vem.